Oi, pessoal, então a gente vai voltar aqui agora. Antes de a gente começar um tópico novo, que a gente vai falar de coesão e coerência, né, que é um assunto que cai para valer em prova, eu vou falar para vocês só mais uma questãozinha aqui sobre tipologia textual, que eu acho interessante, certo? Então, acompanhem comigo. Vamos ler o texto. Olha, primeira fonte de referência, texto de Clarice Lispector. Já tenho certeza que é autora da literatura brasileira, que a linguagem é subjetiva, que a linguagem é dela, ela pode usar qualquer tipo de linguagem, né? E observar também que é uma autora moderna, ela vai quebrar com padrões de composição, né? Então, vamos ler o texto dela. De início, não existiam direitos, mas poderes. Desde que o homem pôde vingar a ofensa a ele dirigida e verificou que tal vingança o satisfazia e atemorizava a reincidência, só deixou de exercer sua força perante uma força maior. No entanto, como acontece muitas vezes no domínio biológico, a reação começou a ultrapassar de muito a ação que a provocara. Os fracos uniram-se e foi então que começou propriamente a incursão do consciente do raciocínio no mecanismo social, ou melhor, foi aí que começou a sociedade propriamente dita. Fracos unidos não deixam de constituir uma força, e os fracos, os primeiros ladinos e sofistas, os primeiros inteligentes da história da humanidade, procuraram submeter aquela relação até então naturais, biológicas e necessárias ao domínio do pensamento. Surgiu como defesa a ideia de que, apesar de não terem força, tinham direitos. Novas noções de justiça, caridade, igualdade e dever foram se insinuando naquele grupo primitivo, instiladas pelos que delas necessitavam. Tão certo como é o fato de os primeiros remédios terem sido inventados pelos doentes. No espírito do homem foi se formando a correspondência daquela revolta, um superego mais ou menos forte que daí em diante regeria e fiscalizaria as relações do novo homem com seus semelhantes, impedindo-lhe a perpetração de atos considerados por todos como proibidos. Na resolução de seus litígios, não mais aparecia o mais forte e musculoso diante do menos poderoso pelo próprio nascimento e natureza, igualados pelas mesmas condições, afrouxados na sua agressividade de animal pelo nascimento do superego, fizeram uma espécie de tratado de paz. As leis, pelas quais os interesses e os proibidos não seriam violados reciprocamente, sob a garantia de uma punição por parte da coletividade. Beleza, né? Então, o texto, até o título dele, Observações sobre o fundamento do direito de punir. Só pelo título eu já tinha noção que isso aqui era um assunto, certo? Mas ela, para falar sobre esse assunto, ela usa muita narração. Ela usa marcas da narração, de início, desde que um homem pôde vingar a ofensa, isso aí tudo é marca da narração. Só que ela usa a narração para emitir o seu ponto de vista, né? Então, ela não usa a narração para narrar somente, ela usa a narração ela usa dentro do seu texto a dissertação, para que ela disserte, para que ela fale sobre observações sobre o fundamento de punir, sobre a questão dos direitos, ela busca trechos narrativos. Então, a essência desse texto é ser argumentativo, certo? Porque vocês percebem claramente o posicionamento da autora. E até por ler aqui, vocês já teriam noção que era parte dela, certo? Então, o texto tem caráter predominantemente dissertativo e argumentativo, certo? Dissertativo porque ele lida com o assunto, mas para lidar com o assunto ele remete ao tipo narrativo. Então, a resposta está correta. Nós podemos identificar vários traços da narração aqui dentro, certo? Então, galerinha, para vocês não errarem, né? Então, eu vou encerrar essa parte de tipologia porque eu preciso apresentar novos assuntos para vocês. Mas antes, vamos só pegar uma ideia aqui, então. Tipologia textual. Em relação à tipologia, né, textual, nós temos então a narração, nós temos temos também a descrição, nós vimos a dissertação, certo? Isso aqui em relação à tipologia. Nós também vimos que nós temos gêneros textuais, né? Que são os diversos tipos de texto. Aí nós vimos crônica, ensaio, novela, conto. Isso aqui são os gêneros textuais. Estrutura da lei, né? Beleza. Nós também estudamos
Nós também estudamos aqui, vou colocar isso aqui dentro de um quadrinho. Nós vimos também a finalidade, que pode ser representado por caráter do texto, né, que é ser informativo, pode ser argumentativo. Ai, que letra feia. Então, eu vou corrigir isso aqui. Minha letra tá feia. Argumentativo. O texto, a finalidade pode ser também expositiva. E aí, nós vimos também um texto que eu falei que eu iria colocá-lo aqui, que é o texto injuntivo, né? Que é aquele texto que tem a função de orientar o leitor, certo? Sobre determinado assunto. Ele pode entrar na tipologia, porque isso é uma forma de escrever, né? Eu ensinei cada um desses posicionamentos para vocês. Nós fizemos alguns exercícios, agora vocês vão seguir, certo? Lembrando que a marca da narração é um fato, né? Que são as duas que mais caem, né? Narração e a diferença em relação à dissertação. A marca dessa aqui é o fato, né? Então, existe um fato concreto, que são as duas que mais caem. Aqui existe um fato concreto. E a dissertação, né, que nós já vimos também, ela tem como base um assunto, certo? Então, essa seria, em torno desse fato, eu tenho tempo, tenho lugar e todas aquelas características que eu já mostrei para vocês. Então, é importante revisar essa matéria, voltando aqui comigo. É importante revisar essa matéria, porque tipologia é uma matéria que cai quase sempre em todo concurso. Na verdade, ele vem sempre em todo edital, né? E quase sempre cai em toda prova, né, do concurso. Então, acho interessante revisar, pegar textos, né, saber classificá-los direitinho. E agora eu vou deixar essa tarefa com vocês, né? Então, você vai revisar isso sozinho, né? E pode também refazer os exercícios, né? Você pode assistir aos vídeos novamente e você pode revisar o que a gente fez, tudo bem? Então, a gente agora vai mudar de assunto. A gente vai falar de um assunto amplo, né? E ele é de análise de texto, né? Então, observe. O assunto que a gente vai falar agora é coesão e coerência, que é um assunto que cai muito em prova e existem algumas particularidades que nós precisamos avaliar ao julgar o item. Por exemplo, uso dos pronomes demonstrativos este, esta, isto, aquele, aquela e aquilo, que cai para valer aí nessas provas, né? Por exemplo, FGV, vamos dar uma avaliada nesta banca. FGV adora colocar em relação ao tempo, cobrar deítico, né? Que são ações próprias dessa banca. Aí vem o CESP. O CESP, ele cobra muito o uso da coesão, porque ele pede para trocar conjunções, isso é uma forma de coesão. Ele pede para você qual que é o referente do pronome relativo, isso é uma forma de coesão. Ele pergunta para vocês a quem os pronomes se referem dentro do texto, isso é coesão, né? Então, a gente vai aprender a entrelaçar essas definições e aprender os tipos dela. Dificilmente prova, não que não aconteça, mas dificilmente elas trabalham nomenclatura, certo? Mas elas trabalham a pergunta, né? Então, você tem de entender que ele está querendo a questão de coesão, tudo bem? Então, a gente vai avaliar aqui os pontos principais dessa matéria. É uma matéria bem extensa, porque a gente tem várias formas de coesão, mas eu vou resumir aqui para que as que nós temos mais hoje em prova, certo? Então, observem aqui comigo. Quando a gente fala de coesão, se eu pudesse resumir a palavra coesão em uma única palavra, qual seria essa? Ligação. Ligação. Ligação de quê? Entre as partes do texto. Essa seria a definição de coesão. E o texto, por regra, para ele ser coerente, ele tem de ser coeso, né? Coerência seria lógica textual. Lógica textual, né? Seria o sentido lógico. Sentido.
lógico. Certo? Então, você pode ter um texto, por exemplo, voltem aqui comigo. Você pode ter um texto, na maioria das vezes, coeso e sem coesão. Por exemplo, eu posso falar que em São Paulo choveu pouco, apesar de haver... aliás, em São Paulo chove muito, apesar de ainda haver escassez de água. Aí, quando fala São Paulo chove muito, apesar de haver escassez de água, essa ideia não combina com a anterior, certo? Então, como que você entrelaça uma informação num texto, pega o conectivo apesar, que dá a ideia de concessão, em São Paulo, eu posso até ter essa ideia, certo? Em São Paulo chove muito, apesar de haver escassez de água. Então, aí, nesse contexto, nós temos assim, apesar de haver escassez de água, São Paulo chove muito? Não tem lógica. Aí você pode dizer, ainda que chove muito, em São Paulo ainda há escassez de água. Aí eu poderia dizer dessa forma. Mas, do jeito que eu falei, em São Paulo chove muito, apesar de haver escassez de água, não tem lógica. Certo? Por quê? Porque não essa ideia é a mais forte do texto. Então, eu deveria usar a adversativa, por exemplo. Em São Paulo chove muito, mas há escassez de água. Aí daria certo. Por quê? Porque você usou a oração coordenada adversativa, que realça a ideia mais forte. Porque quando você quer realçar a ideia mais fraca, você tem que usar sempre a concessão. Então, apesar de haver muita chuva em São Paulo, ainda há escassez de água. Aí você pode entrelaçar essas duas ideias. Então, ao fazer isso, tudo que eu arranjei aqui agora, né, colocando uma frase no lugar da outra, isso é o processo de coesão e coerência, né? Então, às vezes o texto é coeso, mas ele não é coerente. Mas para o texto, hoje, para a normatividade, um texto ele tem de ser coeso e coerente, ele tem de somar as duas ideias, certo? E aí, para a gente avaliar esses processos, nós temos de conhecer o que é a coesão e separá-la da coerência. Então, coesão, separando da coerência, nós temos ligação. Coerência, nós temos sentido. Às vezes, como eu já falei para vocês, nós podemos ter um separado do outro, mas o texto normativo quer os dois juntos, um texto coeso e coerente, certo? Então, gente, na sua provinha, você pode encontrar várias ideias relacionadas à coesão. Questão de reescritura mexe com coesão e coerência. O item de troca vocabular mexe com coesão e coerência. Quando ele pede para você trocar formas verbais, mexe com coerência e coesão. Então, você tem de ter um cuidado com o comando da questão, observar o que eles querem de resposta. Tudo bem? Então, antes de a gente fazer os exercícios, a gente vai primeiro anotar o que é essa tal de coesão, quais os tipos de coesão, aprender os pronomes demonstrativos, que muita gente tem dúvida, né? Aí a gente vai ficar craque nisso aqui agora, tudo bem? Então, venha comigo que você vai aprender, tudo bem? Então, olha aqui, gente, vamos lá, galerinha aqui. Coesão, como eu falei, coesão com uma palavra só significa ligação, certo? Essa ligação, então nós temos ligação. Ainda vou aprender a escrever bonitinho aqui, ó, minha letra não é tão feia assim não. E olha, sabe mais ou menos, estou aprendendo. Ligação. Essa ligação, ela pode ser sequencial ou referencial. A ligação, olha, quando eu falo sequencial, gente, só serve para dar sequência. Então, hoje ela é mais usada, sabe quem? Pelas conjunções. A conjunção, hoje, ela tem esse papel de dar a questão da sequência para a frase. Então, você vai escrevendo a frase, vai dando sequência para ela. Por exemplo, se eu colocasse assim, é importante que você vença a batalha. Então, observe, eu tenho a seguinte frase, é importante que você vença a batalha. Essa palavra aqui, ó, ela tem a função de ligar esta oração, que nós chamamos de oração principal, a esta oração que nós chamamos de subordinada. Então, ao fazer esse entrelaçamento, essa palavra, ela não retoma ninguém e ela não antecipa nenhuma ideia. Então, o ponto de partida dela é esse aqui, ó.
a função dessa palavra aqui, ó, tá vendo? Então, a coesão, ela serve muitas vezes para ligar. Então, essa ideia aqui será ligada com esta ideia aqui por esse conectivo aqui, certo? Então, isso aqui é o ponto de coesão. Então, nós temos aqui uma coesão que só serve para dar sequência dentro do texto. Toda coesão, gente, ela é endofórica, né? Endofórica é um tipo de coesão que é feita dentro do texto. Então, quando a gente avalia essa ideia, esse termo que, ele não serve nem para retomar uma ideia que já foi dita, e nem para antecipar, e nem para mandar uma ideia para fora do texto. Por quê? Porque esse que aqui é chamado de conjunção. Então, ele só serve para dar o que para a frase? Sequência. Então, isso aqui é um tipo de coesão, que nós chamamos de sequencial. Como o próprio nome diz, ela só serve para dar sequência para a frase. Não tem muita incidência? Tem, lógico que tem prova, principalmente quando ele manda você reescrever, né? Troca de conectivos, que a gente vai aprender ainda o sentido das conjunções, certo? Nos blocos seguintes. E aí, essa coesão ela é importante para essa troca de conjunções, certo? Então, guarde aí. Já a coesão referencial, como o próprio nome diz, faz referência. Então, observe, ela pode fazer referência. Nós temos vários tipos de referência. A algo que já foi dito. Pode fazer referência. Aí ela é chamada, sabe de quê? De coesão anafórica. Né? Que é aquela que... Então, o que é uma coesão anafórica? É aquela que faz referência ao que já foi dito. Nós podemos também ter a que faz referência a algo que ainda não foi dito no texto, né? Não foi dito, né? Chamada hoje por coesão catafórica. Então, o que é uma coesão catafórica? É aquela que faz alusão a alguma informação que ainda não foi dita. Nós temos também a coesão que faz referência a algo que está fora do texto, né? Então, o que é algo que está fora do texto? É chamado de coesão exofórica, certo? Como o próprio nome diz, exo significa fora, fórica, remissão. Gente, todas essas coesões que fazem referência, elas são chamadas também de endofórica, né? Por quê? Porque é feita dentro do texto. Endo significa dentro. Então, a coesão anafórica, coesão catafórica e exofórica são coesões endofóricas, né? Elas, tirando a exofórica, que ela não seria literalmente, mas buscaria um elemento do texto, as outras são sempre dentro do texto, certo? Então, essas são as formas, né? Então, a gente tem de conhecer quais elementos têm essa capacidade de exercer algo que ainda não foi dito, algo que já foi dito, algo que traz para fora. Então, vocês vão aprender aqui. Primeiro elemento de coesão, né? Olha aqui quem que a gente vai aprender. O uso dos pronomes demonstrativos, né? Então, esses pronomes demonstrativos, olha, número 1, vou chamar de número 1. Este, esta e isto, que muita gente, né, acaba ficando com dúvida quando vai usar isso aqui, principalmente em redação discursiva. Pode ser também esse, essa e isso. Então, pode ser também aquele, aquela e aquilo. Então, aqui nós temos os pronomes demonstrativos. Como que eu posso usar os 3 pronomes dentro do texto? Então, quando eu me referir ao número 1, eu estou me referindo a este, esta e isto. Número 2, esse, essa e isso. Número 3, aquele, aquela e aquilo. Então, vou usar apenas a numeração, certo? Então, esses pronomes, eles podem ter 3 aplicações em relação ao texto,
Então, a gente vai avaliar aqui. Pode ser empregado em relação ao espaço. E eles podem ser empregados em relação ao tempo. Né? Então, nós temos 3 aplicações aqui. Como que eu vou usar esses pronomes em relação ao texto? Né? Ou seja, o número 1, quando ele aparece no texto, o número 1 serve para exercer a função catafórica. Então, o que é a função catafórica que eu expliquei no vídeo anterior? Ó, no slide anterior. Catafórica. Ainda não foi dito. Então, quando você usar no texto este, esta, isso, que é o número 1, eles têm a função de exercer a ideia, de antecipar a ideia que ainda não foi dita. A ideia está à frente dele. Só que eles podem também, o número 1, retomar. Eles podem também exercer função anafórica, mas para que eles exerçam essa função aqui, gente, anafórica, eles têm de retomar elementos, né? Então, o número 1, para exercer a função anafórica, que eu já vou dar exemplos, ele teria que retomar o último elemento citado, porque a regra deles é serem anafóricos, a regra é ser anafórico, certo? Então, em relação ao texto, o número 1, este, esta, isto. Tem a função de antecipar o que ainda não foi dito, catafórica. Só que eles podem exercer a função anafórica desde que retomem o último elemento citado, referência ao último elemento citado. Já a gente vai pegar em exemplos. Já o número 2, eles têm o número 2 é esse, essa e isso. Exercer função anafórica. Então, quer dizer que se eles exercem funções anafóricas, né, o esse, essa e isso, em relação ao texto, ele serve para retomar o que já foi dito. E quando eu coloco o número 3, que é aquele, aquela e aquilo, em relação ao texto, exercer referência a elementos distantes no texto. Então, ele pode tanto ser anafórico, ou ele pode ser catafórico, desde que ele tenha essa função de remeter a algo que está distante no texto. Ou ele pode apenas indicar aquele ano, né? Então, não foi dito, mas eu estou me referindo à situação temporal. Então, você tem que observar a função dele, né? Exercer referência a elementos distantes. Geralmente, quando você usa este para retomar o mais próximo, e tem necessidade de retomar o primeiro citado, aí você usa este para o mais próximo e aquele para o mais distante, certo? Então, já já a gente vai pegar exemplos. Em relação ao espaço. Em relação ao espaço, o número 1 é este, esta e isso, servem para... Eu sempre falo para trocar por um advérbio que nós falamos aqui. Se você puder, por exemplo, não acento não, tem um pingo no i. Então, nós temos aqui este, esta, isso. Se você puder substituir por aqui, por exemplo, quando eu pego esse quadro branco, ó, este quadro branco que eu estou riscando, eu falei este. Por que eu falei este? Porque está, para mim, o quadro, para mim, está aqui. Agora, se você for falar sobre o quadro que você está assistindo, você vai falar esse. Por quê? Porque para vocês o quadro está aí e não aqui. Então, quando você puder substituir por aqui, você vai usar este, esta e isso, porque a regra é perto do falante. Número 2, quando você puder substituir por aí, esse, essa e isso, né? Que é a questão de você demonstrar algo que está perto do ouvinte. Já aquele, aquela e aquilo, né? Que é o número 3, você vai substituir por uma informaçãozinha que é lá. Então, significa que está distante do falante e distante do ouvinte, certo? Então, beleza. Quando esses pronomes exercem essa função em relação ao espaço, gente, eles podem também ser chamados de deiticos. Professora, o que é isso, meu Deus? Deiticos. Vem aqui, vamos falar aqui.
Deítico é uma função, gente, que não tem muita recorrência em prova, quem gosta muito disso é FGV. É um termo que nem a linguística textual conseguiu explicar corretamente, porque é bem subjetivo, né? Então, o deítico é algo que serve para apontar. É como se você colocasse o seu dedo indicativo no texto e observasse a ideia de apontar para uma ideia, certo? Ele não é anafórico, certo? Porque muita gente acaba confundindo com anafórico, mas o anafórico, ele retoma literalmente o elemento, certo? Já que não, ele apenas tem essa função, ó, apontar. Então, deítico é um elemento de apontar, né, de apontamento. Então, nesse caso, como o pronome demonstrativo no espaço está apontando, ele pode sim ser um deítico. Ó, na última prova do Senado Federal, quem fez foi a FGV, que é uma questão dessa, né? Muita gente errou porque teve diferença em relação à aplicação dos pronomes. Não confunda, eu até trouxe a questão aqui para vocês, então vocês não podem se confundir em relação a isso. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, aqui se estuda português. Se alguém ouvisse só essa frase e não estivéssemos aqui dentro do contexto e ouvisse só aqui se estuda para concurso, aqui está apontando para alguém, com certeza. Ele seria um deítico, né? Por quê? Porque é um elemento de apontamento, certo? Aqui, ele não está retomando, ele está demonstrando. Se você falar ontem, segunda-feira fui ao cinema. Segunda-feira fui ao cinema, está apontando para o dia que você foi ao cinema. Só que você só consegue recuperar essa situação se você estiver no texto. Por isso que ele é um elemento textual. Ele só tem referência dentro do texto, certo? Então, se segunda-feira, pode ser qualquer segunda-feira, mas se hoje é terça, suponhamos, e eu estou falando segunda eu fui ao cinema, e eu estou dentro da situação, você vai saber qual segunda que eu fui ao cinema. Então, sempre elemento de apontamento. Geralmente são os pronomes demonstrativos, né? Uns advérbios aqui, lá, quá, cá, né? Não quá. E aí você pode usar esses elementos, né, quando a questão falar, e observar se ele está apontando para algo dentro do texto. Direcionamento, certo? Isso seria um deítico. Uma análise melhor sobre isso o fenômeno que estuda o deítico, é chamado de deixis. É um fenômeno linguístico, né? Surgiu pela linguística textual e não muito aplicado, né, como em língua padrão aqui, ele é muito difícil de ser percebido. Por quê? Porque às vezes a gente confunde com outros elementos de coesão. Mas para você não se confundir, lembre-se, quem tem função de apontar é deítico, certo? Então, já vocês vão conferir aquela questão que eu falei para vocês, tudo bem? Então, voltando aqui. Em relação ao espaço, né? Então, quando eu falo aí, aqui e lá, né? Eu vou usar aqui para este, esta e isso, aí para esse, essa e isso, e lá para distante dos dois, certo? Em relação ao tempo, o número 1 serve para datas atuais. Então, hoje, a data de hoje, né? Você está assistindo ao vídeo. Esta aula. Se você está assistindo ao vídeo e fala esta aula, então esta é atual, certo? Se eu falo este ano, estou me referindo a 2016, certo? Datas atuais. O número 2, esse, essa, isso, serve para datas futuras, certo? Futuras. Então, nesse caso, ele pode também ser usado para datas antigas, certo? Ou antigas. Mas nesse aqui eu quase sempre observo a função anafórica. Mas ele pode também ser usado para isso, tá? Então, datas futuras, esse, essa, isso, certo? Então, esse para datas antigas ou datas futuras, certo? Geralmente ele é mais usado para referência antiga, mas você também pode indicar uma data futura. Número 3, aquele, aquela e aquilo. Então, voltando, para datas, né, número 3, né, datas passadas, já sei que são passadas, e antigas. Aí, naquele ano, certo? Então, aqui está o quadro deles. Lembrando dessa funçãozinha aqui de deítico, certo? Para vocês não se esquecerem. Então, agora, gente, eu vou apagar essa ideia aqui, né, que você já tem a tela, e vou colocar exemplos para vocês, certo? Então,
Deixe-me abrir aqui uma tela para vocês. Para não precisar apagar o que vocês anotaram. Então, se eu colocasse assim para vocês, ó. O Brasil e os Estados Unidos passam por crises. Ponto. Se eu quero retomar o último elemento citado, então colocar estes, eu iria me reportar Estados Unidos, né? Porque ele está antecedido de artigo masculino, então vou pluralizar. Estes no setor imobiliário, por exemplo. E aquele na política. Então, nós temos o Brasil e os Estados Unidos passam por crise. Estes eu estaria retomando mais próximo, né? E aquele eu estaria retomando mais distante, que é aquela função que eu falei para vocês. Ó, aí, se você avaliar, nós temos aqui a função anafórica, certo? Mas nesse contexto aqui, ele está sendo usado para retomar parte do texto. Então, ele está demonstrando. Isso aqui pode ser chamado também, na linguagem gramatical, gente, como aposto distributivo, porque você está distribuindo as funções. Então, esses termos aqui são apostos, ó. Ele exerce a função de aposto distributivo, certo? E aí, nós podemos ter esta função, ou se nesse lugar aqui, ó, eu colocasse o Brasil e Estados Unidos passam por crises. Beleza, coloca ponto. E aí, eu quero agora não retomar parte, eu quero retomar a ideia totalizada. Então, eu coloco essa situação. Por que que eu falo essa situação e não esta? Porque essa situação é coisa que já foi dita. Então, essa situação, aí colocaria aqui o restante. Nesse contexto, quando a gente fala essa, nesse exemplo, acabou retomando toda a ideia. Ele não está como esses de cima, demonstrando para algo. Então, esse aqui, ele retomou toda a ideia. Então, essa é a função. E se você usasse a relação aqui dentro do texto, atenção, aí você coloca, atenção a esta ideia. Aí eu coloco, atenção a esta ideia. Por que que eu usei esta e não usei essa? Porque a ideia ainda não foi dita, ó. A ideia ainda será dita. Atenção a esta ideia. Fumar é prejudicial à saúde, né? Então, nesse caso, nós temos essa estrutura aqui. Atenção a esta ideia. Fumar é prejudicial à saúde. Aí, nesse contexto, eu antecipei, né? Antecipei, que ainda não foi dito, certo? Isso é coesão catafórica. Se você invertesse, fumar é prejudicial à saúde. Agora, viu que eu apresentei? Atenção a essa ideia, certo? Então, nesse contexto, por que que eu usei essa ideia? Porque agora eu estou retomando o que já foi dito, certo? Então, vem aqui comigo. Galera, a gente já está estouradíssimo aqui no vídeo, mas não poderia quebrar o meu raciocínio, certo? Então, você fica aí, daqui a pouco eu continuo, tudo? Beijo para vocês.